A gente já trabalhou várias vezes com formulários aqui, mas hoje eu quero te ensinar como você vai poder retornar uma imagem dentro do seu formulário a partir de um campo de pesquisa. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você aí do outro lado vai poder criar um formulário e poder retornar uma imagem a partir de um campo de pesquisa. Como assim, Igor? Vamos supor aqui, por exemplo, que a gente vai retornar aqui as informações de Pedro. Então a gente vai buscar por Pedro e o nosso formulário vai retornar o CPF do Pedro, o celular do Pedro e a foto do Pedro. E como que isso vai funcionar? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, vamos clicar aqui no nosso formulário, buscar. Aqui eu fiz um formulário préviozinho. Vamos selecionar o nome aqui, vamos colocar Juliana, por exemplo. E daí ela já retorna pra gente automaticamente a foto da Juliana. Do Pedro aqui também, do Caio também. Aqui só lembrando que eu peguei essas imagens aleatórias no Google. Então aqui você vai ter que, por exemplo, se você quiser fazer uma lista de imagens com os nomes dos funcionários, é só você adicionar as fotos dos funcionários, igual eu vou mostrar pra você, que vai funcionar perfeitamente, beleza? Então vamos fechar aqui. E aqui a gente vai construir isso daqui do zero. E para vocês que já me conhecem, quando eu falo realmente do zero, é realmente do zero. Então, se você não conhece nada de Excel, se você não conhece nada de VBA, pode ficar tranquilo que você vai conseguir acompanhar e desenvolver do outro lado o seu formulário, beleza? Então, antes da gente passar para o nosso conteúdo aqui, já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, porque assim, toda vez que a gente soltar um vídeo novo, você vai ser notificado e você vai poder assistir e não perder nenhum dos conteúdos que a gente está trazendo aqui para você, beleza? E não esquece, já aproveita aqui, ó, já clica no botão de like aqui, eu vou esperar um pouquinho. Já clicou? Porque isso ajuda muito, o YouTube entende assim, quando você clica no botão de like, que você está curtindo esse conteúdo, ele vai te mandar mais dos nossos conteúdos e vai mandar esse conteúdo para mais pessoas também. Então, clica aqui no botão de like. Já clicou? Bom, então bora lá para o nosso conteúdo. Vamos passar aqui para uma tabela em branco, uma planilha em branco, e vamos criar do zero todo esse formulário aqui, beleza? Tá, então aqui agora numa planilha em branco, vamos lá desenvolver o nosso formulário. Primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre lembrando de seguir o método SOPA, né? Se você ainda não conhece, SOPA é sumarizar, organizar, preencher e apresentar. E aqui no nosso caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é o sumarizar. No nosso caso aqui a gente vai colocar o nome. Se você ainda não está muito habituado com o nosso método SOPA, a gente tem um post lá no nosso Instagram. Inclusive, já aproveita e já segue a gente lá no nosso Instagram, porque lá a gente coloca dicas diárias de Excel, VBA, dashboards, e lá você vai poder aprender Excel todos os dias rumo à sua faixa preta no Excel, beleza? Então vai lá, segue a gente, Gênios do Excel, no nosso Instagram. O link está aqui na descrição, só clicar aqui. Vamos colocar aqui mais, vamos colocar, por exemplo, CPF, vamos colocar celular, beleza? E aqui, vamos lá, já sumarizamos, que é a primeira parte, né? Sumarizar, agora a gente vai organizar. Vamos só fazer assim, ó. Vamos adicionar uma formatação. Vamos vir aqui, vamos inserir tabela. Vamos colocar cabeçalho, vamos dar um OK. Aqui agora vamos selecionar uma outra opção de cor, né? Tipo, tanto faz, pode colocar a cor que você quiser. Vamos colocar um azul. Vamos arrastar aqui para baixo, beleza? Aqui agora eu quero mostrar um recurso para vocês que talvez vocês não conheçam. Vamos supor que por algum momento você fala assim, ah, Igor, mas eu não quero mais trabalhar com a formatação tabela, como é que eu faço para poder tirar? Então assim, ó, como a gente tira a formatação tabela? Você clica na tabela, você vem aqui em Design, e aqui nessa parte de ferramentas, tá vendo aqui, ó, converter em intervalo? Então você vai clicar aqui. Ó, deseja converter a tabela em um intervalo normal? Sim. E daí agora ela não está mais formatada como tabela, está formatada em um intervalo normal, mas ele pegou a formatação estética da tabela, beleza? Então assim você pode tirar da formatação tabela para uma formatação normal. Vamos só aumentar um pouquinho a letra aqui agora, vou colocar um itálico, aumentar um pouquinho, vou colocar 16 e aqui eu vou colocar 14, beleza? Agora vamos aumentar um pouquinho aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui e vamos aumentar um pouquinho aqui. Agora a gente vem cá e dá um centralizar. Então o que a gente já fez aqui? A gente já fez o S de sumarizar, que a gente colocou o que a gente vai querer colocar na nossa tabela, né? Então a gente colocou nome, CPF, celular. A gente fez o O de organizar, então a gente formatou como tabela, colocou a estruturação no design igual a gente quer. Vamos só mudar aqui o nome da planilha, vamos colocar aqui o botão direito, renomear, vamos colocar assim, ó, dados. Beleza? E agora a gente vai passar para o P de preencher. E aqui o P de preencher não é só tipo preencher, colocar as informações do seu banco de dados. Não. Mas aqui nessa parte também do preencher a gente vai adicionar todas as funções, todas as fórmulas, tratamentos de erros,
formulários de pesquisa, criações de user form. Aqui, como a gente vai ter um formulário mais simplesinho, a gente vai pegar o P de preencher e o A de apresentar, a gente vai fazer um formulário só. Então a gente vai fazer um mix aqui no P e no A de preencher e apresentar, beleza? Ainda mais porque a gente não vai criar um gráfico, um dashboard que está mais ligado na parte de apresentar, beleza? Então vamos lá preencher, vamos colocar as mesmas informações que a gente tinha ali na outra tabela, ó. Vamos colocar essas informações aqui, pronto. Aqui lembrando que você vai colocar as informações dos seus funcionários, beleza? E aqui eu vou apagar essas linhas aqui, ó. Vamos trabalhar só com essas aqui. Vamos colocar só mais uma aqui, ó. Vamos colocar Igor, CPF 444 e aqui eu vou colocar o telefone igual ali, só pra gente seguir uma formataçãozinha, beleza? 1, 2, 3, 4, tracinho, 1, 2, 3, 4, beleza. E aqui deixa eu apagar. Como é que eu faço para apagar essas linhas aqui, ó? Seleciona a linha aqui, ó, selecionei aqui no cantinho, vou usar um atalho de Ctrl menos, ó, Ctrl menos. Daí eu apago as linhas, beleza? Então tá, agora que a gente já sumarizou, organizou, preenchemos a primeira parte do preencher, agora a gente vai criar o nosso formulário. Para criar o nosso formulário, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar a aba de desenvolvedor, se a sua ainda não está ativa. Como que a gente vai fazer isso? Ó, arquivo, opções, aqui na parte de opções você vai vir em personalizar faixa de opções, você vai selecionar a sua aba aqui de desenvolvedor e vai clicar em OK, beleza? Bom, agora com a nossa aba de desenvolvedor ativa, a gente vai vir aqui e vamos criar a nossa macro. Macro, vamos colocar aqui, ó, buscar. Aí você coloca o nome que você quiser, dá um criar aqui. Se você ainda não está ambientado, essa daqui é a parte do VBA e é onde a gente vai criar o nosso user form e é onde a gente vai escrever o nosso código, beleza? Aqui a gente está no módulo 1. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer quando a gente vai criar um formulário, sempre, a primeira coisa que você vai fazer é criar o formulário graficamente. Então, botão direito, inserir user form. Vai clicar com o botão direito aqui, beleza? Aqui é a nossa região do user form. Eu não vou passar detalhadamente em cada tópico aqui, eu vou falar especificamente o que a gente vai precisar. Mas se você quiser aprender com mais detalhes, eu estou deixando o card aqui. E eu estou deixando na descrição do vídeo o nosso curso de VBA, que é gratuito, tá? Aqui no canal do YouTube são 20 aulas com mais ou menos 25 minutos cada aula, então é bastante conteúdo. Então lá você vai poder aprender detalhadamente cada uma dessas estruturas, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar, por exemplo, aqui assim, ó, um textozinho. Vamos colocar assim, ó, dados dos funcionários. Pronto. Vamos dar um botão direito aqui. Vamos dar um propriedades. Agora a gente vai aumentar um pouco a letra aqui, ó. A gente vai vir aqui em Tahoma. Vamos clicar nesses 3 pontinhos. Vamos colocar o oblíquo negrito, vamos colocar um tamanho 16 aqui e pronto. Vamos diminuir aqui assim, vamos diminuir aqui assim também. Beleza? Depois a gente ajusta direitinho o posicionamento. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que adicionar 3 informações, né? A gente tem que adicionar a informação que a gente quer buscar, que é o nome, e retornar o CPF e o nosso telefone. Então a gente precisa de 3 campos. Um de busca, que a gente vai adicionar aquela lista de campo, né? Igual estava lá no nosso exemplo. Então a gente vai colocar uma caixa de combinação. Porque assim, na hora que a gente clicar na setinha aqui... Opa, desculpa. Porque assim, quando a gente clicar na nossa setinha aqui, ele vai retornar pra gente os nomes que a gente tem disponível dos nossos funcionários aqui, tá? Depois a gente vai colocar também caixas de texto. E essas caixas de texto aqui, elas vão retornar o CPF e o celular, beleza? E a gente vai colocar também a nossa imagem. Mas vamos por partes aqui. Vamos configurar essa parte aqui primeiro, ó. Ó, vamos clicar aqui, deixa eu só arrastar isso daqui para cá. Vamos vir aqui em Tahoma. Por que eu estou mudando a fonte aqui do Tahoma? Porque aqui, se a gente não colocar um tamanho maior, quando a gente for selecionar a opção aqui, quando for retornar os textos do nosso user form, ele vai ficar muito pequititinha. Então a gente aumenta um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou clicar, vou vir aqui em Tahoma, vou aumentar a letra, pronto. E agora que eu já configurei, eu vou copiar. Então eu vou segurar com Ctrl. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse, tá vendo que apareceu um maisinho aqui na tecla do mouse? Agora eu arrasto, solto o botão do mouse e solto o Ctrl, beleza? Ótimo. Vamos configurar aqui a questão da largura para ficar a mesma largura dali de cima. E agora eu vou colocar um textozinho, ó, aqui ficou uma a mais. E agora eu vou colocar um textozinho na parte de cima aqui para poder referenciar o que é o que, né? Então a gente vai vir aqui agora. Vou adicionar um texto. Aqui assim, que eu vou colocar nome do funcionário. Pronto. Vamos aumentar aqui um pouquinho, senão ele não vai aparecer. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou mudar a fonte. Vou colocar oblíquo negrito, vou colocar 14.
Pronto. Não vou colocar 12. 2 ficou muito grande. Vou colocar 12. 12. Pronto. Então aqui, ó, formatado. Agora eu vou copiar para cá e vou copiar para cá. Ótimo. Aqui eu vou colocar o quê? Vou vir mudar o texto aqui e vou colocar CPF, que é o que ele vai retornar. E aqui ele vai retornar o quê? Aqui ele vai retornar o nosso celular. Ótimo, celular. Agora, uma coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos adicionar o nosso campo da nossa imagem, que é onde a gente vai retornar a foto do nosso funcionário, né? Vamos colocar aqui assim. Pronto. E vamos diminuir o tamanho do nosso formulário aqui. Ótimo. Então aqui agora a gente já configurou graficamente o nosso user form, o nosso formulário, né? Então aqui agora o que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar as propriedades de nome para poder ficar mais fácil a gente manipular lá no código. O que é isso, Igor? Vamos clicar aqui com o botão esquerdo. Tá vendo aqui que ele está aparecendo Name Combo Box? Aqui ele está falando para a gente que é uma estrutura do tipo Combo Box e o nome dele é 1. O que eu gosto de fazer é referenciar o nome da estrutura a partir daquilo que a gente vai retornar. Então eu vou tirar esse 1 aqui e vou colocar assim, ó, underline nome. Por que eu coloco assim? Porque aqui, quando eu for digitar lá no meu código, eu sei que é uma estrutura de tipo combo box e está referenciando o meu nome. Aqui, por exemplo, quando a gente for fazer do CPF, ó, repara, aqui é text box, não é mais combo box, porque é uma text box. E aqui tá tipo 1, só que eu vou tirar esse 1 e vou colocar underline CPF. E aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Text box underline 2. Eu vou tirar o text box, vou colocar underline celular. Beleza? E aqui na foto eu vou fazer a mesma coisa. Aqui está imagem 1, vou colocar imagem underline funcionário. Beleza, né? Então aqui a gente já criou o nosso user form. Agora a gente vai começar a programar o nosso user form. O que a gente precisa fazer para programar o nosso user form para ele poder funcionar? Aqui a gente tem duas opções. Uma delas é, a gente adiciona um botão e aí ele vai rodar a nossa macro toda vez que a gente clica no botão, ou então a gente faz igual eu tinha feito ali e mostrei para vocês no vídeo. A partir do momento que a gente seleciona aqui o nosso funcionário, ele já retorna para a gente automaticamente os dados. Acho que nesse caso aqui fica mais interessante fazer dessa maneira. Então como que a gente vai fazer? Vamos dar um duplo clique aqui na nossa combo box e toda vez que a gente clicar na combo box, quando a gente estiver usando no nosso formulário, ele vai ativar a nossa macro. Então vamos dar um duplo clique aqui, ó. Pronto. Então agora a gente vai escrever o nosso código aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu friso muito isso lá no nosso curso, a primeira coisa que a gente vai fazer é sempre selecionar a nossa folha de trabalho. Então, vamos selecionar a nossa folha de trabalho, que é essa daqui. Nesse caso, a gente só tem uma, então não faz tanta diferença. Nós vamos supor, por exemplo, que você estivesse trabalhando com várias aplicações, várias abas aqui, você teria que especificar para o Excel qual folha você estaria trabalhando, senão ele não conseguiria identificar aonde estão os seus dados. Então, primeira coisa, selecionar a folha de trabalho. E aqui eu coloco sempre comentado para quando você for estudar, ficar mais fácil de entender o que a gente está fazendo em cada linha. Então vamos lá, como é que a gente seleciona a folha de trabalho? Ó, Sheets, abre parênteses, abre aspas, e aqui a gente coloca o nome da nossa folha, fecha aspas, fecha parênteses, ponto, e aqui a gente vai dar a nossa propriedade, o que a gente quer fazer, né? Então, ponto select. Então pronto, aqui ele já vai selecionar a nossa folha de trabalho, dados. Próxima coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que declarar algumas variáveis para poder receber os valores do nosso formulário. Então, se a gente voltar aqui no nosso formulário, por exemplo, ó, a gente tem que criar 3 variáveis. Uma para poder receber o nome do nosso funcionário, uma para poder receber o CPF, uma para poder receber o celular, beleza? E aí, para a foto, a gente fala daqui a pouquinho. Nós vamos voltar aqui para o nosso código. Vamos lá, ó. Declarar variáveis. Pronto. Opa. Variáveis. Pronto. Então, Jim, vamos colocar nome as string. Ó, sempre que você for definir uma variável, é Jim primeiro, o nome da sua variável, as, e o tipo da sua variável. Aqui, o CPF, eu vou colocar também como sendo uma variável do tipo string, porque eu não vou fazer nenhum tipo de conta com ela. Então, eu vou sempre colocar como string. E aqui o celular também, eu vou chamar de cell, eu vou chamar de string também. Beleza? Então aqui a gente já definiu as 3. Na próxima etapa aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai atribuir os valores do nosso user form nas nossas variáveis. No nosso caso aqui,
a gente tem duas etapas, né? Ó, deixa eu minimizar aqui. A gente tem duas etapas. A primeira delas é identificar o nome do nosso funcionário que o usuário está escolhendo. E a partir desse nome que o usuário escolheu, a gente vai ter que identificar qual que é o CPF e qual que é o celular. Então, como que a gente vai fazer? Vamos botar aqui no nosso banco de dados. Ó. Vamos supor, por exemplo, que o nosso funcionário, o nosso usuário escolheu o nome Juliana. Então, ó, Juliana, eu tenho que procurar aqui o CPF e o celular. Vamos supor que ele escolhe Igor agora. Então ele vai ter que procurar o CPF do Igor e o celular do Igor. Então ele vai ter que retornar o celular, o CPF e o celular específico daquele nome do usuário, do funcionário que o usuário escolheu. E como que a gente faz isso? A gente vai usar a função procv. Olha aqui, ó, eu vou fazer ela aqui primeiro e depois a gente passa lá para o VBA. Inclusive, essas explicações têm muito bem detalhadas cada passo, tanto no Excel, tanto no VBA, lá no nosso curso, beleza? Então, ó, igual. Procv, olha como é que funcionaria, ó. Valor procurado, Igor aqui, por exemplo, ponto vírgula, matriz de tabela é o nosso banco de informações aqui, ponto vírgula, no índice coluna. Por exemplo, ó, eu quero CPF, então coluna 2, ó, nome é coluna 1, CPF é coluna 2, celular é coluna 3. Então eu quero CPF, coluna 2. Então, 2, ponto vírgula, para a gente passar para o próximo argumento, aqui eu quero uma correspondência exata, fecha parênteses. Opa. E aqui ele retorna para mim o CPF. Se eu mudar aqui, por exemplo, de B6 para B5, que é Caio, ele já vai mudar o CPF para mim, entendeu? Então a gente vai seguir essa lógica aqui e vai fazer isso lá no nosso código. Então como é que a gente faz isso? Ó? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o nome do funcionário selecionado pelo usuário. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que chama essa variável? Olha aqui, ó. Essa variável, ela chama combobox underline nome. Então a gente vem cá e fala que a nossa variável nome, que a gente acabou de declarar aqui, ela vai valer o que o usuário digitar ali no combo box. Beleza? Agora, qual é a próxima coisa que a gente vai fazer? A gente vai buscar essas informações de CPF e de celular a partir do nome escolhido pelo usuário. Então eu vou colocar assim, ó, buscar CPF e celular a partir do nome escolhido pelo usuário, beleza? Para fazer isso, a gente vai usar a função, vou colocar assim, ó, usar o procv. Ótimo. Beleza? Então vamos lá. Ó. A gente vai falar que a nossa variável CPF, ela vai ser igual. Como é que a gente faz agora para poder usar a nossa função procv? Ó, a gente vai digitar application.worksheet function, tá vendo que tá aqui, ó, não precisa acabar de escrever, você seleciona com a tecla do mouse aqui assim, dá um tab que ele completa, ponto. Então aqui, ó, aplicação, qual a aplicação que a gente quer? Worksheet function, uma função da folha. Ponto aqui é a função que a gente quer usar. No VBA, a função procv, ela chama VLOOKUP, tá? Para poder completar. Abre parênteses aqui, a gente vai colocar as nossas informações aqui. Quem é o nosso primeiro argumento? É o valor no qual a gente está procurando. No nosso caso aqui, é o nome que a gente acabou de atribuir aqui em cima. Vírgula, aqui é muito importante, tem que prestar bastante atenção. Porque no Excel, para passar para o próximo argumento de uma função, a gente usa ponto, vírgula. Aqui no VBA, a gente usa vírgula. Excel, ponto, vírgula. VBA, vírgula. Ponto, vírgula, vírgula. Então aqui, vírgula para passar para o próximo argumento. Quem é o próximo argumento? É o intervalo no qual a gente vai buscar. No nosso caso aqui, ele vai de B3 até D6. Então, ó, range de intervalo. B3 até D6. Então, D6. Fecha aspas, fecha parênteses, vírgula para passar para o próximo argumento. Aqui é qual o argumento que a gente quer buscar, né? Coluna 1, ó, voltar aqui, ó. Coluna 1, nome. Coluna 2, CPF. Coluna 3, celular. No nosso caso, a gente quer retornar CPF. Então, coluna 2, ó, nome, CPF. 1, 2. Então, a gente vem cá e coloca 2, vírgula. A gente quer uma correspondência exata, fecha parênteses e pronto. Agora, pronome para o celular é exatamente a mesma coisa, ó. Então, a variável celular, vou até copiar assim, ó. A nossa variável celular, ela vai receber, só que vai ser a coluna 3, ó. Nome, CPF, celular. Então, a aplicação. Qual aplicação? Uma função de folha. Qual função? procv, ou VLOOKUP. Primeiro argumento é o nome que a gente vai procurar. Segundo argumento é o intervalo no qual a gente está procurando. Terceiro argumento, qual coluna a gente quer retornar a resposta, e aqui significa que a gente quer uma resposta exata, beleza? Então aqui agora a gente já tem o nome
o CPF e o celular. Agora a gente vai retornar o celular, vou colocar assim, retornar o CPF e o celular no user form. Como é que a gente vai fazer isso? Olha aqui, ó, vamos voltar lá no nosso user form. Como é que chama essa variável aqui, ó? Chama textbox CPF. Como é que chama essa variável aqui? Textbox celular. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar aqui, ó, textbox celular vai receber o celular que a gente acabou de atribuir na variável cell e a nossa textbox underline CPF vai receber o nosso CPF. Beleza? Agora, o próximo passo que a gente vai ter que fazer antes da gente testar o nosso user form vai ser atribuir uma... Como fala? A gente vai ter que atribuir uma lista aqui, ó. Tá vendo que não tá aparecendo nada? Então a gente tem que atribuir essa lista aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Agora, para a gente poder criar essa lista e poder adicionar lá no nosso formulário, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai vir aqui em fórmulas. A gente vai vir aqui, ó, gerenciador de nomes. Vamos vir aqui em novo. Qual que vai ser o nome da nossa lista? Vamos colocar assim, ó. Funcionário. Vamos colocar nome funcionário. E aqui já deixa eu copiar aqui. E aqui quem vai ser a nossa informação? A gente vai falar que ela vai ser... Vou até apagar aqui, ó. A gente seleciona o nosso intervalo aqui, pronto. Vamos dar um OK. E pronto, agora ele está aqui, ó, nome funcionário. Agora se eu vier aqui e digitar, por exemplo, igual nome funcionário, ele já seleciona aquele intervalo ali automaticamente para a gente. E agora a gente vai adicionar ele aqui no na nossa caixinha de lista, tá? Vamos selecionar aqui nossa caixinha, agora a gente vai vir aqui em categorizado, vamos lá para baixo, a gente vai procurar uma opção aqui que chama Row Source, aqui ó, tá vendo? E aqui a gente vai colocar o nome da nossa lista, então nome funcionário, beleza? Então a gente dá um play aqui agora só para testar, e aqui já vai estar a nossa lista dos nossos funcionários, beleza? E olha aqui que legal, assim que a gente clica, ele já retorna para a gente automaticamente. Só colocar aqui para poder conferir, ó. Pedro, Juliana, 2. O Caio também e o Igor também. Beleza? Então até aqui está funcionando. Agora a gente vai partir para a parte da imagem. Aqui, antes da gente partir para a parte da imagem, vou colocar assim agora, ó. Trabalhando o retorno da imagem. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui a gente vai ter que criar uma pasta. Você vai ter que criar uma pasta aí no seu computador, onde você vai colocar todas as imagens dos seus funcionários. E aí é importante você colocar o nome da sua imagem com o mesmo nome que está aqui, ó. Tá vendo? Mesmo nome que está aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu criei uma pasta e eu coloquei as imagens aqui, ó. Por exemplo, da Juliana, do Pedro, do Caio, e eu coloquei aqui, ó, uma imagem que a gente vai usar para falar assim que quando não encontrar a imagem do funcionário aqui, ele vai retornar essa imagem aqui, tipo de não encontrado, beleza? Então essa primeira parte aqui é importante, você criar aí no seu computador, onde você vai colocar todas as suas fotos, e aí nessa pasta, as fotos têm que ser o mesmo nome que você vai estar colocando aqui, tá? Então se eu quero colocar a foto do Pedro, eu tenho que ter uma foto do Pedro aqui com o nome Pedro, beleza? Então tá. Próxima passo que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que pegar esse caminho aqui, ó, tá vendo? Ó, C, User, Igor, Desktop, Imagem. E aqui a gente vai copiar. Então dá um Ctrl C nisso daqui. Ctrl C no endereço. Porque a gente vai precisar dar esse endereço para o VBA vir aqui buscar essa imagem. Então vou dar um Ctrl C aqui. Agora, vamos voltar aqui no nosso código. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é declarar uma variável para receber o endereço das imagens, beleza? Aqui eu não coloquei um comentário, pronto. E aqui a gente vai definir, eu vou colocar din, endereço, lembrando que aqui não pode pôr cedilha, né? Então endereço as string, e aqui eu vou falar que a minha variável endereço, ela vai valer, ó, entre aspas, o meu endereço que eu acabei de colocar, beleza? Agora o que a gente vai fazer, a gente vai criar uma outra variável com o nome endereço e com o nome arquivo que o Excel vai precisar abrir. Então aqui a gente vai ter que abrir esse endereço. Então vamos supor, por exemplo, que a gente quer retornar a imagem de Caio. Então ele vai ter que pegar esse endereço e nesse endereço ele vai ter que pegar a foto do Caio. Então a gente tem que especificar nesse endereço qual é a foto que a gente quer. Então para isso a gente vai ter que criar uma outra variável, eu vou colocar assim, ó,
gente vai ter que declarar uma outra variável com o nome do nome completo do nosso arquivo. Então, vou colocar assim, ó, declarar uma variável para o arquivo. Ótimo, então eu vou colocar din arquivo as string, e aqui agora a gente vai escrever esse arquivo, tá? Então, arquivo vai ser igual a, primeira coisa, ela vai ser endereço concatenado com o nome concatenado com ponto .jpeg. O que é isso, Igor? Não entendi nada que você fez aí. Olha aqui. Se eu selecionar essa foto aqui, vai aparecer isso daqui, ó, lá no meu user form. Ó, Caio. Aí é JPG, escrevi errado. JPG. Se eu pegar esse endereço aqui, vou abrir uma outra coisa de pesquisa aqui, ó, e eu digitar isso daqui aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai me abrir a foto do Caio. Beleza? Então é exatamente isso que a gente está falando para o VBA. Naquele endereço, você vai pegar essa foto aqui. E para isso a gente está fazendo tudo automaticamente, né? Obviamente, porque esse é o intuito do VBA aqui é JPG, perdão. Então, ó, endereço é o endereço no qual a gente especificou que está aqui. O nome é o nome que o nosso usuário escolheu aqui na Combo Box. E o JPG é a extensão do seu arquivo que você está colocando. Beleza? Agora a gente vai fazer um tratamento de erro. Tá? Como assim tratamento de erro? Se a nossa foto, se o nosso usuário não tiver uma foto ali, a gente vai ter que falar alguma coisa, tipo, não tem foto. Porque se a gente não fizer essa tratativa de erro, o VBA vai bugar, ele vai travar, ele não vai conseguir executar. Então a gente vai falar que quando ele não encontrar a foto do seu usuário ali, a gente vai ter que retornar aquela outra função aqui aquela outra foto aqui de não encontrado. Então a gente vai retornar essa foto aqui, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá escrever essa tratativa. Vamos fazer assim, eu ia escrever a tratativa aqui dentro para ter um código só, mas vamos trabalhar um conceito diferente. Vamos trabalhar o conceito de funções. Aqui vocês estão vendo que a gente tem uma função do tipo private sub. O que significa isso, Igor? Significa dizer que o código que está aqui dentro só vai funcionar para essa função. Se eu tiver mais 50 funções aqui embaixo escritas e eu chamar essa função aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque é uma função do tipo private. Agora, por exemplo, se eu definir uma outra função aqui com outro tipo, que vai ser o public, é uma função pública, se eu chamar essa função public aqui dentro, ela vai funcionar, porque ela é do tipo public e não é do tipo private. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, só para a gente poder trabalhar esse outro tipo de conceito. Então a gente vai digitar aqui, ó, public function, vou chamar de tratativa de erro, beleza? Aqui agora, entre parênteses, a gente tem que... Se a gente não colocar nada, significa que a gente não precisa entrar nenhum argumento. Mas aqui a gente vai querer entrar uma string, a gente vai querer entrar o nome do nosso arquivo. E a gente vai falar para o Excel, ó, Excel, se esse arquivo existir, você fala que dá bom aí pra gente e você retorna a imagem pra gente. Se não existir, você fala, ó, companheiro, essa imagem que você está procurando aí não existe, não. Então, para isso, a gente tem que entrar essa função, esse texto dentro da função. Então, vamos definir aqui, ó, vamos colocar arquivo as string. A gente fecha parênteses, dá um enter, tá vendo aqui que ele já separou e já colocou aqui, ó, end function. Tá, então o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai escrever aqui nessa função? Essa função vai ser especificamente para verificar se o arquivo existe, se existe uma foto do funcionário ou se não existe. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai falar assim que se, abre parênteses, o tamanho, ó, eu vou escrever e depois eu explico para vocês, ó, tamanho do meu arquivo for maior do que zero, então, ó, se o nome do meu arquivo for maior do que zero, então, else end if. End if. Ótimo, beleza. Então aqui agora. Aí agora eu vou falar. Pera que eu já vou explicar, não vai embora não. Não vai embora não. Aqui vai ser true. E aqui vai ser false. Ótimo. Olha o que eu fiz aqui. Eu estou verificando que se o tamanho a quantidade de letras do meu arquivo for maior do que zero, eu vou falar que existe uma imagem. Se não for maior do que zero, eu vou falar que não existe uma imagem. Ou seja, a minha tratativa de erro vai ser verdadeiro se a quantidade de caracteres do meu arquivo for maior do que zero, e a minha tratativa de erro vai ser falsa se a quantidade de caracteres do meu arquivo não for maior do que zero.
Como assim? Não entendi muito bem, Igor. Vamos supor que a gente tem esse arquivo aqui e a gente selecionou o Caio. Então a gente tem um endereço que é esse daqui, a gente tem o Caio e a gente tem o JPG. O VBA, na hora que ele for ler o tamanho desse arquivo, ele vai falar assim, ah, isso daqui tem o tamanho tal. Então ele vai contar o número de caracteres e vai dar o tamanho. Se ele não encontrar essa imagem lá no nosso endereço, ele não vai atribuir um tamanho a esse arquivo, porque esse arquivo não existe, então não tem como ele calcular o tamanho desse arquivo. Então a gente vai falar que ele não existe, ou seja, a gente vai falar que a tratativa de erro vai ser falsa, beleza? Se você não entender muito bem, coloca aqui nos comentários que eu venho cá e te explico, beleza? E agora a gente vai usar exatamente essa tratativa de erro para poder retornar a nossa imagem, beleza? Então a gente vai falar aqui, se, vamos chamar a nossa função, ó, tratativa de erro com o nosso arquivo for verdadeiro, for true, então o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar assim. Else. Já gosto de colocar tudo. Beleza. Então, se for verdadeiro, ou seja, se ele encontrar uma imagem, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a nossa imagem lá no nosso user form. Vamos só voltar lá no nosso user form para a gente ver como é que chama a nossa imagem. Ó. Chama imagem funcionário. Então, a gente vem cá, copia. E a gente vai falar que essa imagem funcionário vai receber o quê? Vai receber o nosso arquivo. Então, a gente vai dar um load. Ó, load, picture, picture, e aqui o nosso arquivo. Fecha parênteses, beleza? E aqui a gente vai ter a mesma coisa. Se for falso, o que a gente vai receber? Deixa eu copiar tudo. Se for falso, ou seja, se ele não encontrar o arquivo, ele não vai retornar o nosso arquivo, ele vai retornar aquela outra imagem, que é o IME. Então, para isso, a gente vai retornar IME. Então, a gente vai retornar exatamente isso daqui, só que a gente vai retornar o nosso IME. Beleza? Ah, só um detalhe aqui, só rapidinho, um detalhe aqui que eu escrevi errado antes da gente passar para nossa verificação. Aqui, ó, tá faltando uma estruturazinha. Elen, aqui a gente abre parênteses, a gente tem que colocar um dir, beleza? E aqui a gente fecha o nosso parênteses, beleza? Tava faltando isso daqui pra gente poder testar. Aí aqui também, ó, tá faltando umas aspas aqui. E aqui, para poder terminar, eu não coloquei a propriedade aqui, tem que colocar um ponto picture aqui, senão a gente não consegue acessar o registro da nossa imagem. E pronto, agora está funcionando. Estou passando aqui o olho, acho que não tem nenhum outro erro. Só dar mais uma passada de olho aqui. Ah, aqui, ó. Pronto. Tava faltando isso daqui também, tem que colocar aqui assim. Pronto, agora, senão ele não consegue acessar o arquivo. Tarará. Pronto, acho que agora tá bom, hein? Não vi mais nenhum erro, então só que a gente tinha esquecido, era isso daqui. Eu não tinha colocado o ponto picture aqui. E aqui tinha faltado o dir. Pronto. Beleza. Bora lá agora testar? Vamos dar um play aqui agora. Ó, gente, um negocinho voando aqui. Coisa de dente de leão, sabe? Então, vamos lá testar. Pedro, bum, retornou o CPF e o celular de Pedro e a foto. Vamos testar aqui Juliana. Vamos testar o Caio, beleza, e vamos testar o Igor. Boom, not found. Por que not found? Porque aqui eu só tenho a foto do Caio, da Juliana e do Pedro. Não tenho a foto do Igor. Olha que legal. Beleza? Beleza? Gostou da dica? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, clica no botão de curtir, porque isso é muito importante para mim, porque ajuda a divulgar mais esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, e assim eu sei que você está gostando do conteúdo. Não esquece também, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e já ativa o sininho das notificações e pega esse vídeo e manda lá no seu grupo do trabalho para aquelas pessoas que também estão querendo aprender a fazer esse retorno no user form usando o VBA, beleza? Então é isso daí e a gente se vê no próximo vídeo.